Pede desculpa pro Lima. Eu não vou pedir. Pede desculpa pro Lima. Eu nunca critiquei o Lima. Pede desculpa pro Lima. 10 minutos de desatenção foram suficientes pra gente entregar um empate dentro de casa. Mas, ainda assim, essa partida mostrou algumas evoluções da equipe do Fluminense que vale a gente comentar aqui. Evoluções e problemas? Evoluções e problemas. Mas só da gente ter finalizado dentro do gol, eu já tô feliz. O Fluminense empatou com o Bragantino na estreia do Brasileirão por 2-2 e é um empate que deixa um gosto amargo por ter apresentado um volume de jogo melhor durante a maior parte da partida. E o Fluminense entra para esse jogo com o mesmo time que jogou contra o Colo-Colo, então a gente tinha ali um problema na zaga, que era o Martinelli. E esse problema na zaga ficou evidente até pelos gols que nós tomamos. Só pra gente relembrar esse time antes de falar com mais detalhes desse jogo, o Fluminense entra em campo com Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo, Marcelo, André, Lima, Ganso, John Arias, Marquinhos e Cano. E o Fluminense começa bem o jogo com boas movimentações. Não sei vocês, aproveita e deixa aí nos comentários, mas eu ainda sinto falta de intensidade nessa equipe. Ainda não sinto aquele time intenso que a gente viu em 2023 dentro de campo, mas começa bem com finalizações ao gol, que vinha sendo um problema nas outras partidas. O Bragantino, em algum momento do primeiro tempo, até consegue um certo controle, mas o Diniz faz ali uma mudança, a gente estava com dificuldade de poder avançar e principalmente passar aquela bola do meio de campo. E a gente passa a fazer isso com o Arias vindo mais pelo meio do campo, e é numa dessas que sai o primeiro gol do Lima. Nunca critiquei, tá? Nunca. Tá? Se alguém achar algum vídeo, inclusive, vou dizer que não fui eu. No primeiro tempo que a gente teve pelo menos 6 finalizações dentro do gol, boas finalizações, o goleiro deles teve que ter um trabalho sim, inclusive boas finalizações de fora da área, né? Além do Lima, o Samuel Xavier também tem uma ou duas finalizações muito boas de fora da área, o que também dá uma animada para a sequência da competição. Era isso que a gente estava querendo ver, era isso que a gente estava sentindo falta, inclusive. E aí o Fluminense, depois desse primeiro tempo, com o volume de jogo que teve e já saindo com o placar na frente, vai pro intervalo grandaço. Só que quando volta pro segundo tempo, tem um princípio ali de apagão, que são suficientes para o Bragantino conseguir virar a partida. 2 gols, assim, um gol já foi gol de lateral, foram 2 gols de bola aérea, e um problema que ele é um problema que a gente já espera ter, por ter Martinelli na zaga. E aí, aquilo, o Thiago Santos me iludiu. Em algum momento eu achei que nós não precisaríamos de um zagueiro titular. Achei que esse problema tinha sido resolvido com o Thiago Santos. Mas pelo visto não foi resolvido e o Fluminense vai ter que ir no mercado, porque por mais que o Martinelli melhore na saída de bola, a presença dele na zaga enfraquece nosso meio campo e deixa o nosso time vulnerável a essas jogadas de bola aérea. E assim, se tem 2 características que eu gosto do nosso time, é o fato dos jogadores não se abaterem quando tem que correr atrás de um resultado. E essa é uma situação complexa, porque o Fluminense estava na frente e aí de repente se vê em poucos minutos tendo que correr atrás do resultado, sendo que dentro desses 10 minutos de apagão, o Bragantino teve chances de fazer outros gols. Tem um ali que era terceiro certo, nós inclusive fomos salvos. E a outra característica é, apesar do Diniz ser meio louco, ele também não se acovarda. Então ele já faz uma substituição ali pra mudar essa partida, tira o Samuel Xavier e o Felipe Melo e entra com o Douglas Costa e o John Kennedy, coloca o Marquinhos pra lateral, e isso muda realmente a partida e a gente consegue retomar o controle do jogo em um apagão que até então estava sendo inexplicável. E depois de retomar o controle da partida, a verdade é que não resta muita coisa pro Bragantino, porque o Fluminense de fato tem mais qualidade e quando tá com a bola no pé, é um time difícil de você parar, até porque o Bragantino, ele é um time conhecido por contra-ataques rápidos e é um time que consegue fazer pressão. E o Fluminense com a bola no pé, o Bragantino não consegue fazer pressão, o Bragantino não consegue correr, o Bragantino perde realmente o controle do jogo. E é isso que o Fluminense faz, controla novamente a partida, consegue o segundo gol novamente, tá? Vocês nunca me ouviram criticando o Lima, tá? Este homem é maravilhoso. Por mim, titular absoluto. Não, tô brincando, gente. Mas assim, fez o segundo gol, né? Entregou o gol que a gente precisava. Diniz chega a colocar ainda antes do fim do jogo, Felipe Andrade, coloca o Cauã Elias. Até o Fábio falou, cara, pouquíssimo tempo. Acho que foi 8 minutos que o Cauã Elias ficou dentro de campo. Mas o fato desses dois estarem entrando, eles me dão uma expectativa de esses caras com certeza
estão treinando bem. Talvez o Diniz não considere que eles já estão preparados para assumir titularidade. Eu acho que a gente vai ter... Ai, tô torcendo por isso. Mas eu acho que a gente vai ter um final de temporada vendo muito mais essas carinhas em campo e, se Deus quiser, entregando muita felicidade pra gente. E eu espero realmente que o Fluminense use a base não por desespero, por precisar recorrer à base por desespero. Eu espero que o Fluminense use a base porque tem um time bom, mas que a base está correspondendo para ajudar esse time e não para poder apagar incêndio, para ser solução de problema. Sim, o que dá pra gente tirar dessa partida, e eu acho que um pouco do sentimento que fica, que apesar de ter sido um empate, apesar de a gente ter tido uma atuação melhor que os últimos jogos, fica um certo gosto amargo, porque quando você olha que seu adversário é o Bragantino em casa, espera perder pontos empatando contra o Bragantino em casa, né? Essa é a realidade. Mas eu acho que uma coisa que a gente vinha cobrando muito, que era desempenho, ela dá um salto um pouco maior nesse jogo. A gente tem problemas defensivos, né? Tanto com relação ao bola aérea, tanto como um time que dessa vez foi um pouco mais inseguro ali na defesa. Facilitou a vida do Bragantino nos poucos momentos que ele teve de domínio. Mas em compensação, a gente viu um time se movimentar mais, um time finalizar mais, um time finalizar bem, né? Porque a gente tá contando aqui finalizações dentro do gol, finalizações que realmente deram perigo, que poderiam ter sido convertidas, inclusive. A gente tem boas finalizações do Cano, do Marquinhos, boas finalizações de fora da área do Samuel Xavier e do Lima, como eu já falei aqui. Foi um jogo em que eu vi o Aras com uma movimentação melhor do que nas últimas partidas. Cheguei a comentar isso com vocês. O fato do Aras fazer bem a ponta esquerda e tá sendo deslocado pra lá, eu acho que isso tem impactado também no futebol dele. O Aras foi um cara que voltou, pra mim, numa rotação acima do que estava no ano passado, que já era muito boa. E ele teve bons desempenhos até nos últimos jogos, mas que não foram tão vistosos como vinham sendo. E eu fiquei me perguntando, mas o que tá acontecendo com o Aras, assim? Porque não tá sendo uma partida ruim, mas é um cara que tava entregando mais. E eu acho que isso tem muito a ver com esse deslocamento do Aras pra ponta esquerda, porque você sabe, o cara ele pode fazer bem ali, mas ele vai mandar melhor mesmo na posição dele. E eu acho que esse foi um jogo que o Aras conseguiu se destacar mais, aparecer mais e oferecer mais em campo. Então, gostei de ver isso também. Nesse sentido, acho que a gente caminha muito bem para uma evolução, né? Vai ficar agora a falta de ter um zagueiro titular, uma definição ali melhor. Realmente, usar Martinelli tem que ser em jogos específicos, em situações específicas, não dá pra contar com isso pra todo jogo, principalmente pra uma temporada inteira. Mas sobre os nomes que estão sendo especulados pra zaga, a gente fala mais durante a semana. Agora, na terça-feira, o nosso próximo adversário é o Bahia, fora de casa. É um jogo em que eu espero ver o Fluminense, mais uma vez, evoluir em termos de desempenho. Acho muito difícil a gente solucionar esse problema da zaga já para essa partida, mas é torcer, então, pro Manuel passar por essa transição talvez rápida, né? A gente não sabe qual é o nível que ele tá. Mas essa é uma partida pra gente comentar mais pra segunda e pra terça-feira. Aí, inclusive, estreou no Brasileirão com derrota pro Internacional. Espero que a gente possa tirar mais 3 pontos deles também. E é isso. Saudações tricolores. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Tamo junto.